Glória a Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja nosso Deus por todas as coisas. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Aleluia. Seja louvado e engrandecido nosso Deus. Sejam bem-vindos ao primeiro culto do ano de 2025. Ano de muita batalha, de muita luta, de muita vitória, de muita superação, amém? Ano de conquistas, para a glória do nosso Deus, porque a Ele, né, toda honra, toda glória, toda adoração. Esse Deus tremendo, seja Ele exaltado sobre todas as coisas, amém? Que coisa boa que é ver vocês aqui hoje, que coisa maravilhosa que é estar com o povo de Deus reunido tão somente para adorá-lo. Alguns estão viajando, outros estão voltando. Que Deus traga todos em paz, em nome de Jesus. Vamos estar ficando de pé, vamos ler a palavra de Deus. Lá em Romanos 11, versículo 3:3. Isso. Vamos todos ler junto, certo? Vamos lá. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a ele, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. 12:1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Aleluia! Glória a Deus! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O nosso culto, a nossa vida seja dedicada a Ele. Amém? Estou muito feliz, já estou vendo aqui a Carla ali. Deus abençoe a Carla, saudade da Carlinha. Deus continue abençoando. Vamos estar orando para dar início ao nosso culto? Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Deus, porque tu és santo, 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 santo. De eternidade a eternidade tu és santo, Pai. Tu és o nosso grande eu sou. Tu és o nosso El Shaddai. Tu és a nossa fortaleza. Tu és a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã. Pai, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, ó Deus, por esse primeiro culto, ó Deus, de 2025, Pai, reunidos aqui na tua presença, ó Deus, para te entoar louvores, ó Pai, e para, Deus amado, colocar o nosso ano diante de ti, Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê toda a experiência contigo neste ano, ó Pai. Que o Senhor nos dê vitórias, conquista. Deus amado, que o Senhor nos dê força, sabedoria para conquistar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, em 2025, ó Deus. Nós não sabemos, ó Pai, quais são os seus pensamentos para nós em 2025. Mas sabemos que o Senhor já está no controle de cada um deles, ó Deus. Sabemos que cada um já foram resolvidos, Senhor. Ainda, Deus, que o ano esteja só começando, os nossos sonhos, os nossos projetos estão em Tuas mãos, ó Pai. E tudo vai ser realizado segundo o Teu querer e a Tua vontade. Por isso, ó Deus, que nós Te louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Porque o poder, Deus amado, a autoridade, Deus amado, e o vinho, ó Pai, está em Tuas mãos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela Sua soberania em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela Sua soberania em nossa família, em nossa igreja. Seja conosco, ó Pai. Colocamos, ó Deus, os nossos projetos diante de Ti e Te exaltamos, porque Tu és Deus soberano sobre todas as coisas, Pai.
Então, ó Deus, nós te pedimos, receba cada adoração que vai ser feita neste lugar, neste ano, Pai. Receba, Deus amado, cada serviço, cada voluntariado, ó Deus, cada desejo de fazer mais e mais. Faz o nosso coração arder, ó Deus, pela tua obra, pelos teus sonhos, ó Pai, neste lugar. Que essa comunidade, ó Deus, em 2025, ó Deus, seja mais impactada do que foi em 2024 pela tua presença, Senhor. Que essa comunidade, ó Pai, e sinta, Deus amado, tua presença através de nós, ó Pai, do teu servo neste lugar, Deus. Dai-nos, ó Deus, visão, ó Pai, para 2025. Dai-nos, Senhor, cada ministério, cada liderança, ó Deus. Dai visão, ó Deus, para alcançar essa comunidade, para alcançar, Deus amado, o Rio de Janeiro, São João de Meriti. Deus, o nosso desejo é te servir e fazer a sua vontade neste lugar. O nosso desejo, Pai, em 2025 é pregar mais e mais e mais a tua palavra, ó Deus, e que vidas, ó Pai, sejam, Deus amado, transformadas neste lugar, que pessoas sejam salvas, famílias sejam restituídas, ó Pai, na tua presença, Deus amado, neste lugar, através desse povo que te busca, Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela sua presença, Deus amado. Espírito Santo, fica à vontade no meio de nós e faz o teu querer em nome de Jesus. Receba a nossa adoração nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já deu aí um feliz ano novo aí para o teu irmão? Então dê aí um feliz ano novo aí para o teu irmão. Isso. Feliz ano novo. Deus abençoe. Profetiza sobre a vida dele em 2025. Profetiza. Abençoa. Abençoa a família dele. Em nome de Jesus. Ministério de louvor pode se encaminhar. Isso. Derrama a bênção sobre o teu irmão. Que seja um 2025 duplamente abençoado. Em nome de Jesus. Isso. Enquanto o Ministério de louvor vem. Deus seja exaltado. Fique à vontade, irmãos, para adorá-lo. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus, amém? Que alegria podermos estar juntos no primeiro domingo desse ano de 2025. Creio que será um ano de muita bênção. Creio que será um ano de muitas vitórias, de muito trabalho, mas assim, eu creio que Deus tem colocado a sua mão sobre nós. Eu creio que nós colheremos frutos de tudo que foi plantado no ano passado. Mas, independente de qualquer coisa que venha acontecer aqui nessa terra, independente das lutas, independente das dificuldades, independente se o teu ano foi difícil, se o teu ano foi fácil, se você tem muitas expectativas para o ano de 2025, ou talvez se você está desanimado com o ano que está começando, tenha certeza de uma coisa, querido. A nossa esperança, ela não está nessa terra. A nossa esperança, ela está na glória. A nossa esperança são coisas espirituais, são bênçãos espirituais, muito mais do que qualquer coisa que você possa esperar nessa terra. A tua esperança precisa estar no Senhor. Não vai estar em presidente da república, não vai estar em vereador, em deputado, em governador, na polícia, e seja lá em quem for, no homem. A tua esperança não pode estar no homem. A tua esperança, ela precisa estar em Cristo e naquilo que te espera quando você partir dessa terra e for em destino ao céu. Então, que você tenha realmente essa firmeza, que a tua esperança, ela não pode ser aqui. Ela precisa ser lá em cima. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Aleluia. Eu não sei quantas guerras teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome,
um dia eu terei toda lágrima, Deus enxugará, tudo novo se fará. A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Aleluia! Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! E eu verei a face da estrela da manhã, o Cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Rei está voltando, aleluia! O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trompeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Aleluia. Mostra a esta geração
teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Aleluia! Oh, fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Aleluia! Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia. A palavra do Senhor diz que um dia todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que só existe um Deus, que só o nosso Deus é o verdadeiro Deus. E para nós isso não será difícil, porque nós já nos prostramos e já adoramos e já declaramos que só há um Deus. Mas muitas pessoas farão sem querer, sem ter a vontade de fazer, porque hoje tem a oportunidade e não o fazem, mas um dia elas não terão opção. Elas terão que se dobrar e reconhecer que só existe um Deus. Não há outro Deus, só existe um Deus. Aleluia. O Deus verdadeiro, aquele diante do qual nós nos prostramos essa noite, aquele diante do qual nós declaramos nessa noite. Só há um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Amém? Vamos declarar isso nessa noite. Não há outro Deus, Senhor, só Tu és. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo o poder das Tuas mãos. Não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Pai, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo, não há outro, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, aleluia. Outro igual não há outro, Senhor, só Tu és Senhor, aleluia.
Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Não existe outro como nosso Deus. Só Ele é Deus soberano sobre as nossas vidas. Só Ele é o agir. Só Ele que nos guarda. Só Ele que nos dá a cura. Só Ele que nos dá a vida. Foi Ele que deu livramento à sua família nesse ano que se passou. Foi Ele que lhe deu as conquistas nesse ano que se passou. É Ele que está aqui neste lugar hoje. Esse é o Deus que nos salvou. Esse é o Deus que nos libertou, que nos transformou, que nos tirou lá de onde a gente estava. Ou então que mudou o futuro, lá no ventre das nossas mães ainda mudou nosso futuro. Quantos nasceram já no berço evangélico, porque o futuro foi mudado lá atrás. Porque Deus escolheu lá atrás. Quantos hoje Deus está escolhendo hoje? Quantos foram escolhidos com 20, 30 na adolescência? Esse é o Deus que se faz presente aqui. É o mesmo Deus que faz todas as coisas. É o mesmo Deus que está contigo nesse ano, que está iniciando hoje. Amém? Convido a diaconisa Isabel e a diaconisa Ruth e o irmão José Roberto. A Bíblia nos fala que servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Amém, irmãos? Então, convido os irmãos para estar aqui, irmão Marquinho, para estar aqui. Nós vamos estar entoando o cântico ao nosso Deus. E, nessa oportunidade, você também pode estar dizimando e ofertando diante do Senhor. Dizima o Senhor com alegria. Oferta a Ele segundo o Senhor. Você propôs no seu coração para botar diante do Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus. Qual? 123. Bendito Cordeiro. Vamos ficar de pé e cantar, louvar bem bonito ao Senhor? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis este sangue lavado com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais suave pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado por Deus, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas o
Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Glórias a Deus. Você pode sentar? Nesse momento, aproveitando a oportunidade, nós vamos dar posse à nova diretoria do ano de 2025. Então, vou chamar o nosso irmão José Roberto, ele vai estar chamando os nomes e nós estaremos empossando esses irmãos. Alguns irmãos estão ausentes, devem ainda estar na praia. Amém ou não amém? Eu sei que você também queria estar lá. Sei que você já voltou, mas queria ter continuado. E a gente vai fazer esse momento também de consagração de vidas, consagração de liderança. O texto de Colossenses, capítulo 3, verso 25, o apóstolo Paulo, ou melhor, vou deixar todo mundo chegar aqui, que depois eu faço, tá bom? Depois eu leio esse texto. Só não chama que não tem. Todos, vem para cá para frente, tá? Missões. Diaconisa Jussiara Fortunato, irmão Amauri Paulina. Evangelismo, pastor. Na cantina, irmã Elza Costa Folia, irmã Cosma Maria. Coordenadora da EBD, Diaconisa Elisângela e irmã Isabel Cristina. Ela não se encontra. Patrimônio, Diaconisa Jussiara Fortunato, irmão Dilermando de Oliveira. Representante da ABM, Associação Batista Meritiense, Diaconisa Dilceia Costa, irmã Maria Lúcia Nunes e irmã Sônia da Silva Souza. Irmão, pode chegar para cá, ó. Programas e eventos, Diaconisa Elisângela, irmã Graciete Lopes. Som, José Roberto, irmão Mateus Manuel, Marcos Manuel. Pode vir. Marketing, pastor. Mídia, Marcos Manuel e João Luiz Quirino. Ministério de Louvor, pastor. Sociabilidade, Diaconisa Dilceia Costa, irmã Maria Lúcia Nunes. MCM, irmã Sônia da Silva Souza e Diaconisa Ruth Gomes. Conselho Fiscal, Diaconisa Jussiara, irmã Maria Lúcia Nunes, Sônia da Silva Souza, Carla Matos Carvalho, Rosenilda Oliveira, Diaconisa Isabel Cristina, irmã Sara Souza. Ministério Diaconal, Diácono Rogério Pedro, Diaconisa Jussiara Fortunato. Ministério Infantil, Seminarista Fábio de Farias, irmã Natália Magalhães. Ministério de Família, Diaconisa Isabel Cristina, Diácono Rogério Pedro. Ministério de Coreografia, irmã Fabiana Gomes e irmã Camila Figueira. Diretoria Estatutária, presidente, pastor Paulo Ricardo Costa Folia, vice-presidente, primeiro, Diaconisa Elisângela Conceição, segundo, seminarista Fábio de Faria, primeiro secretário, José Roberto, segunda secretária, Natália Magalhães, tesouraria, Diaconisa Dilceia Costa e Diaconisa Elizabeth Alves. Estão aqui, irmãos, os irmãos que foram eleitos na última assembleia a retirar o pastor. O pastor não foi eleito, né? O pastor já é eleito, não passou por votação.
Eu gostaria muito de agradecer a Deus por todos que fizeram parte da última diretoria de 2024. E foram poucas alterações. E queria dizer para vocês que o Senhor espera de vocês que vocês se consagrem, que vocês façam o serviço do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 25, embora ele esteja falando dos deveres de casa, do esposo, da esposa, dos filhos, ele diz um versículo que me chama muita atenção. Versículo 25, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E eu tenho certeza que esses irmãos já fizeram e vão continuar fazendo para o Senhor. E eu conto muito com a vida de vocês, conto com vocês, para que aquilo que Deus colocou na mão de vocês, vocês venham fazer com maior excelência. O nosso Deus, Ele merece sempre o melhor. Eu não posso e não devo ser um pastor mediano. Eu devo fazer tudo o que eu posso fazer para que Deus use a minha vida para abençoar a igreja, da mesma forma vocês. Então eu conto muito com a vida de vocês, conto muito com vocês e espero, em nome de Jesus, que até o final de 2025, vocês cheguem bem e cheguem no final glorificando e exaltando o Senhor. Tá bom? Eu queria que a igreja aplaudisse ao Senhor pela vida desses irmãos que estão agora à frente desses ministérios, desses departamentos. Vamos ficar em pé? Vamos fazer uma oração, dando posse a esses irmãos, pedindo ao Senhor graça, misericórdia e que eles sejam usados pelo Senhor. E nós temos uma reunião já marcada para o segundo, terceiro sábado desse mês, para a gente já estar alinhando algumas coisas. Então, estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar, empossando esses irmãos nesses cargos, que eles sejam muito usados pelo Senhor. Pai Santo, exaltamos e glorificamos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, que o Senhor é Rei e que não há outro além de Ti. Quero agradecer ao Senhor, Pai, porque esses irmãos foram escolhidos não por nós, Senhor, mas pelo Senhor. Sabemos que o Senhor, ó Deus, direcionou a Tua igreja, direcionou a direção dessa igreja para indicá-los, ó Pai, e confirmá-los, ó Deus, em assembleia. Então, Pai, eu quero nesse momento empossá-los, ó Deus, diante do Senhor, pedindo que o Senhor derrame da sua graça, da sua misericórdia, que o Senhor continue capacitando os seus filhos e que eles façam, Deus, tudo, Pai, como eles têm feito, para a honra e a glória do Senhor. E Pai, enquanto eles estão trabalhando, Senhor, abra as comportas dos céus sobre os seus ministérios, abra as comportas dos céus sobre os seus departamentos e façam que eles venham prosperar. Senhor, coloca pessoas ao lado para que eles acrescentem, ó Deus, para que eles acrescentem mais ainda e que eles sejam bem-aventurados em tudo que eles vão fazer. Muito obrigado pela disponibilidade deles, muito obrigado porque eles aceitaram o desafio, e eu sei que agora, Senhor, está diante do Senhor, e que o Senhor os use poderosamente para a Tua honra e Tua glória. Nesse momento, Pai, nós consagramos eles, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pedimos ao Senhor que eles sejam usados para a Tua honra e Tua glória. Te oramos em nome santo de Jesus. Amém e amém. Vocês podem aplaudir ao Senhor. Parabéns, irmãos. Deus abençoe, que Deus use vocês poderosamente. Ainda de pé, enquanto eles se caminham para o banco, ainda vamos ficar em pé. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso de 6 ao verso 9. Amém? Enquanto eles se preparam lá, eu também me preparo aqui. Segura aí. Lucas capítulo 13,
verso de 6 a 9. Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Que eu estou abrindo no tablet aqui para ficar mais... Isso. Vamos ler? E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Você pode repetir o versículo 9? Mais uma vez, bem forte. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém? Fecha teus olhos. Você está sentando por causa de quê? Você já está cansado. Primeiro domingo do ano, você já está cansado. Isso. Já temos bastante domingo. Calma, calma o coração. Daqui a pouco a gente vai chegar no final. Fecha teus olhos, vamos orar. Deixa a diaconisa. Isso. É uma água abençoada, né? Amém ou não amém? Isso, obrigado, minha irmã. Não é de bolinha, né? Então fecha teus olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua igreja reunida neste lugar. Muito obrigado por aqueles que ofertaram e dizimaram na tua casa. Consagramos a vida de cada irmão, de cada um daqueles, ó Pai, que pôde ofertar, aqueles que não puderam também, que o Senhor abra as comportas do céu, venha abençoá-los da mesma forma, mas que nessa noite também, Senhor, diante da palavra do Senhor lida, ó Deus, nós venhamos, ó Deus, ver o Senhor, ouvir o Senhor nessa noite, que o Senhor ministre, ó Deus, ao nosso coração a sua palavra. Que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos corações nessa noite, para a tua honra e tua glória. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Agora sim você pode sentar, para a glória do Senhor. Quando você se arruma aí, hoje é o primeiro domingo do ano e eu estou com muita expectativa. Na verdade, eu tenho que renovar minhas expectativas. E eu gostaria, nessa noite, de ministrar uma palavra que perguntei ao Senhor o que falar. E às vezes acontece alguma coisa assim muito interessante. Primeiro vem o assunto, para depois vir um texto. Às vezes vem o texto, depois vem o assunto. Deus, ele faz como ele quer, da forma como ele quer. E eu perguntando ao Senhor, Senhor, o que é que eu vou falar no primeiro domingo do ano? Do que falar? E o Senhor falou sobre frutificar, sobre ser frutífero. E eu nessa noite, diante daquilo que Deus ministrou no meu coração, fui pesquisar e orar. E aí você pode pensar comigo que tem outros textos que falam também de frutificação. Mas esse daqui foi aquele que o Senhor falou poderosamente no meu coração, eu queria compartilhar contigo. Então eu queria que você pensasse comigo num tema da seguinte forma: a ordem é frutificar. Você pode falar isso comigo? A ordem é frutificar. A partir daqui, você precisa e deve frutificar. A partir daqui, você não pode mais deixar de frutificar. O texto que Jesus conta, essa parábola, é antecedido
por duas tragédias. Uma tragédia em que Pilatos manda matar alguns judeus e mistura o sacrifício o sangue desses judeus. A outra tragédia que acontece anterior a esse texto é quando 18 pessoas, com a queda da Torre de Siloé, 18 pessoas morrem e ali há uma grande tragédia. Mas Jesus estava falando de algumas coisas muito interessantes, porque quando se falava daqueles que morreram pelo sacrifício, pela morte que Pilatos ordena para acontecer, e quando se fala da tragédia da Torre de Siloé, as pessoas estavam pensativas, de que aqueles que morreram lá eram mais pecadores, por isso o castigo de Deus veio. Só que Jesus, olhando para eles, Jesus falou para eles dizendo: olha, precisa acontecer uma coisa, vocês precisam se arrepender, vocês precisam mudar, vocês precisam crescer, vocês precisam se arrependerem, para que nenhum de vocês venha a perecer. E o contexto dessa parábola é arrependimento. Arrependimento quando as coisas não estão boas. Arrependimento quando as coisas não estão caminhando como devem caminhar. E o que está acontecendo com a videira plantada no meio da vinha era que ela não estava dando frutos. A videira que estava plantada no meio da vinha, ela não estava sendo frutífera. E ela tinha que fazer um caminho de volta. Tinha que acontecer alguma coisa com ela, para que ela viesse a frutificar, para que ela viesse a dar frutos. E Jesus começa a contar essa parábola. E ele diz assim: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achou nada, diz a palavra do Senhor. Nessa versão que eu estou lendo, diz que ele não achou nada, que ele não achou fruto. Eu queria pensar com você quais são as lições que nós podemos tirar para que a gente viva um ano de frutificação, um ano de frutificar na presença do Senhor. Um ano de 2025 pode ser um ano totalmente diferente. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que vai depender da figueira. Vai depender de mim e de você como vai ser o nosso ano. Vai depender de mim e de você como vai ser a nossa vida daqui para frente. É por isso que eu posso dizer para você nessa noite de forma clara, em alto e bom som: a ordem do Senhor é frutificar. Nós não podemos ficar da mesma forma. Nós precisamos e devemos frutificar. Então eu quero pensar com você algumas verdades. Primeiro, é no dono dessa vinha. O dono dessa vinha, ele tinha um objetivo: plantar uma vinha para que essa vinha desse frutos. Mas ele também colocou uma figueira no meio da vinha. E você pode pensar comigo: mas é estranho, pastor. É estranho uma figueira estar no meio da vinha, mas isso era comum. Porque alguns tinham a perspectiva de que o solo era para ser aproveitado. Nem todos os solos, aonde tinha para plantar, frutificava qualquer tipo de árvore. Então, aqueles que tinham uma vinha e percebia que o solo era suficiente para colocar um outro tipo de árvore, uma figueira, por exemplo, ele aproveitava a oportunidade. Então, colocou ali essa figueira no meio da vinha. E quando nós estamos falando do dono da vinha, o dono sempre quer ver nessa figueira ou naquela vinha que estava ali plantada frutos.
ele sempre quer ver algo acontecer. Ninguém que planta alguma árvore vai plantar essa árvore para que ela não dê frutos. Eu me lembro e pensei nisso. Uma vez a gente tinha uma casa aqui no Sumaré e passou um bom tempo a mangueira. A gente começou a perceber que a mangueira já não dava frutos. Daqui a pouco ela foi secando, secando, secando. E a expectativa era que eu tivesse condições de usufruir daquilo que a mangueira poderia me dar, que era um fruto bom, como daqueles que tem lá na casa da irmã Maria Lúcia. Aquela manga que é abençoada. Eu tenho certeza que você já foi abençoado por essa manga. Ou carambola, né, irmã Ruth? Carambola, tá, coisa boa. Mas quando você tem uma expectativa, você tem uma expectativa que aquela árvore dê um fruto. E o dono da vinha fez isso. O dono da vinha plantou essa árvore. Quando você olha para o contexto, Jesus está falando de uma figueira em que ele faz uma comparação com Israel. Israel é a figueira. Uma figueira que não dá o fruto. Se você olhar Isaías capítulo 5, ele vai dizer que a vinha, a figueira, ele é o dono, e que Israel é representado por essa palavra, figueira, ou a sua vinha também, mas ele não dá o fruto. E quando nós olhamos para isso, nós percebemos uma coisa: há uma expectativa de Deus naquele que ele coloca plantado, para que esse dê fruto. Israel errou o caminho. Israel andou longe de Deus. Israel foi árvore infrutífera. Israel rejeitou o Senhor. Israel rejeitou o Salvador. Israel rejeitou os seus mandamentos e se tornou uma figueira infrutífera. Mas a palavra do Senhor diz que ele tinha essa expectativa com Israel. Mas hoje Israel já passou. Israel existe como nação, mas agora se tornou um povo, a igreja. A figueira que Deus plantou nesse tempo é a igreja. E assim como ele teve uma expectativa por Israel, agora ele tem uma expectativa pela igreja. Por mim e por você. A expectativa que ele tem é: eu preparei tudo para esse povo, eu dei tudo para eles, eu dei um bom lugar, eu dei uma boa terra, eu dei um país tão abençoado, que você pode estar reclamando desse país, mas eu quero dizer para você, não tem lugar melhor do mundo para viver. Você aqui não sofre com frio em excesso, você aqui não sofre com calor em excesso, você aqui não sofre com violência em excesso. A gente pode ter a questão da violência, é uma violência muito forte, mas você já parou para pensar que tem lugares piores, lugares que você não consegue nem cultuar o Senhor como nós estamos cultuando aqui? Então Deus colocou a gente, plantou o povo numa terra boa, num lugar bom. E assim como ele teve expectativa com Israel, ele tem expectativa com a igreja. E essa expectativa é de que essa igreja seja uma igreja frutífera e venha frutificar. E quando nós olhamos para esse texto, diz a palavra do Senhor que esse dono da vinha voltou e foi fazer o quê? Procurar fruto naquela figueira. Quando você fala da figueira, por exemplo, a figueira, ela se confunde muitos frutos com as folhas, porque as folhas escondem o fruto. Mas ele vê quando tem fruto, você consegue ver. É por isso que Jesus, quando olhou para aquela figueira, que ele amaldiçoou, que ele olhou e falou assim: tem fruto lá, e não tinha, na verdade só tinha folha. Ele pegou, amaldiçoou, mas é que a folha esconde o fruto. Mas há uma palavra que
eu coloco nessa noite é que o Senhor da vinha, o dono da figueira, voltou. E agora foi na figueira procurar fruto. E chegou lá e viu que não tinha fruto. E que tipo de fruto ele procurava se nós olharmos do ponto de vista humano? Ele procurava figo. Ele não estava procurando outro tipo de fruto. Do ponto de vista humano, ele estava procurando figo. Mas quando você olha e diz que ele voltou, você precisa pensar uma coisa comigo. É o tempo que ele demorou para voltar. Por exemplo, uma figueira plantada, ela só vai dar fruto a partir do 4º ano. Ela é plantada, ela fica 3 anos, ela não dá fruto, e a partir do 4º ano ela dá o primeiro fruto. Mas quando você vê uma figueira dando frutos na Bíblia, pode pensar comigo da seguinte forma: o primeiro ano ninguém pode degustar daquele figo, porque o primeiro ano de fruto daquela figueira é dedicado ao Senhor. Levítico capítulo 19, você vai ver isso. Levítico capítulo 19, verso 23 ao 35, você vai ver que Deus dá ordem que o primeiro ano de frutificação da figueira é justamente dedicado ao Senhor. Ou seja, você só pode degustar daquele fruto a partir do 5º ano. Mas quando você olha, diz a palavra do Senhor que o dono da figueira, o dono da vinha e o dono da figueira, que é o próprio Deus, ele volta. Se você considerar comigo 3 anos sem frutos de improdutividade, que é a natureza da figueira, e se você procurar pensar comigo que em 3 anos aquele dono da figueira volta e não acha fruto nela, então mais ou menos aí ela tenha no mínimo 6 anos de forma infrutífera. 6 anos no mesmo lugar, 6 anos plantada, 6 anos aonde as outras árvores estão dando frutos, exceto a figueira. Exceto a figueira, porque você não vê nenhuma árvore mais sendo chamada a atenção, porque não dava fruto. A vinha estava dando fruto. Havia colheita de vinha. As outras árvores, se tivesse outras árvores nessa vinha aqui, também estava dando fruto. A única que não estava dando fruto era a figueira. E a figueira não estava dando fruto, pelo menos há 6 anos. Alguns autores, alguns teólogos pensam justamente que essa figueira também tinha entre 7 a 9 anos. Porque mostra que o dono da vinha, percebendo que ela ainda tinha o seu tempo de crescimento, não procurou essa vinha, nem nos primeiros 3 anos, e também nem no 4º ano, porque não interessava para ele pegar o fruto da figueira no 4º ano. Então, alguns autores, alguns teólogos pensam que essa figueira, ela provavelmente é de 7 a 9 anos. Quando eu falo disso, eu queria destacar uma coisa muito clara nesse texto. É da paciência do dono da figueira. Plantou, deu a ela o melhor lugar, colocou ela em evidência, colocou ela no lugar bom, mas teve paciência. Passou pelo menos 6 anos esperando frutificar. E essa figueira não frutificou. Isso explica, por exemplo, quando ele chega e vai falar com o viticultor, ele diz assim: por que essa figueira ainda está aqui? Pega e corta.
porque ela está ocupando a terra de forma inútil. E ainda tem uma outra característica, por exemplo, da figueira. A figueira, ela é aquela árvore que ela suga o máximo de nutrientes possível da terra, prejudicando as outras árvores ao seu redor. E ela está de uma forma ali inútil, porque diz a palavra do Senhor que o dono volta e chega para ele e fala o seguinte: por que que esta figueira ainda está aqui? Corte-a, porque ela não tem dado fruto. Cortar quer dizer retirar, ao ponto de ela liberar o lugar para outro, ao ponto de ela liberar o lugar para alguém, ao ponto de ela liberar o lugar para outro fazer fazer o seu papel. Eu cito, por exemplo, Saul. Deus colocou Saul como rei de Israel. O dia que Saul desobedeceu a Deus, oferecendo sacrifício, Deus retirou e colocou Davi, porque estava de forma desobediente diante do Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que mesmo o Senhor vindo com juízo contra ela, Ele ainda teve paciência de esperar que essa árvore, que essa figueira desse frutos. E mesmo quando ele volta, ele não encontra fruto nessa árvore. Quando eu olho para esse texto, a palavra do Senhor me ensina que Deus um dia vai voltar para chamar a sua igreja à responsabilidade. E aí, meu filho, te coloquei no melhor país desse mundo. E aí, figueira, eu te coloquei para você frutificar. O que tu tens para mim? Lembra daquela peça, As Mãos Vazias? Muitas das antigas aqui o pessoal lembra. O que tu tens para mim? Quais são os frutos da vida que eu lhe dei? E quando eu olho isso, é muito interessante, queridos, porque nós estamos falando de um tempo da misericórdia, do tempo que Deus tem esperado de nós, do tempo que Deus tem esperado o posicionamento de uma igreja, do tempo que Deus tem esperado dessa igreja a diferença. E se tem uma coisa que Deus está apostando, é em nós. Deus não levanta homens, Deus levanta a igreja. Deus não levanta autoridades, Deus levanta a igreja. Deus não levanta pessoas de alta sociedade, Deus levanta a igreja, para a igreja frutificar nesse tempo e chegar diante dele, não de mãos vazias, mas apresentando os frutos. E aí, quando você olha, eu vejo a paciência, que Deus tem sido paciente conosco. Deus tem sido paciente. E quando ele chega, o dono da vinha, a palavra do Senhor diz que ele dá uma ordem: corte-a. Versículo 7. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando a terra inutilmente. A pergunta é: por que ela ainda está aqui? É hora de cortar. Mas a palavra do Senhor diz que surge a figura do viticultor nessa parábola. E o viticultor, o cuidador dessa figueira, faz um aceno para o dono da figueira. E diz assim, versículo 8: ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha esterco. Versículo 9: se vier a dar fruto,
muito bem, se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. O viticultor viu que o juízo chegou. É hora de cortar a figueira. Mas ele faz uma intercessão. Ele chega para o dono da vinha e diz o seguinte: quem sabe não é esse ano que essa figueira vai frutificar. Então deixa ela mais um ano. Vamos dar oportunidade a essa figueira mais um ano. Porque pode ser que no final do ano, o senhor vai chegar aqui, o senhor vai encontrar frutos. Pode ser que o senhor vai chegar aqui e as coisas vão acontecer. E aí, quando eu olho para esse texto, eu ainda consigo enxergar ainda a longanimidade de Deus por nós. Porque muitas vezes nós estamos iguais a essa figueira, passando um ano, entrando um ano, e do mesmo jeito. Sabe daquelas coisas que a gente faz assim no início do ano, que é aqueles projetos que a gente faz no final do ano, na virada do ano, e a gente fala assim: olha, ano que vem eu vou emagrecer, e a gente continua gordinho, não é isso? Dessa vez eu falei assim: olha, eu acho que vou ficar um mês sem tomar refrigerante, sem comer doce, e rapaz, fez um bem terrível. No dia 23, meu irmão, tudo que eu não bebi, vamos botar. Mas você faz os planos, você começa, mas nunca frutifica. Mas você começa a fazer algumas coisas na tua vida, você já parou para pensar? Às vezes tem coisas na tua vida que você faz, planeja e não coloca em prática e não vai à frente. Quando eu olho para essa figueira, por exemplo, é representativo a figura de uma pessoa que está, por exemplo, com o freio de mão puxado, que as coisas não vão para frente, ou às vezes está com uma âncora amarrada no pé e não sai, fica do mesmo jeito. E aí, irmãos, é hora de a gente começar a pensar o que nós não estamos frutificando, aonde nós não estamos dando frutos, porque a ordem do Senhor é frutificar. Não é possível que a gente foi colocado nesse mundo, plantado nesse mundo de Deus, nesse mundo que Ele colocou para nós não frutificarmos. Será que é necessário muitas vezes a gente acontecer alguma coisa, por exemplo, para a gente fazer aquilo que a gente tinha que fazer? Será que é necessário acontecer alguma coisa, por exemplo, para a gente organizar a nossa vida? Por exemplo, tem gente que passa a vida inteira e não organiza a vida. A vida continua uma bagunça. A casa continua uma bagunça. Ezequias era assim. O Senhor falou para ele: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Aí ele foi colocar a casa em ordem. Às vezes a gente precisa de um evento externo, de alguma coisa que acontece, para a gente fazer aquilo frutificar. Mas a palavra do Senhor diz que o viticultor foi lá e falou assim: olha, deixa ela mais um ano. Mas mais um ano de que forma? Essa figueira vai ficar aqui plantada do mesmo jeito. Essa figueira vai ficar no mesmo lugar, e aí a gente vai passar um ano inteiro olhando para ela, olhando para a nossa vida, olhando para aquilo que não está frutificando, olhando para aquilo que não está crescendo, que não está, sabe? Não sei se você já passou por essa experiência, não sei se você já teve coisas que você até hoje não colocou em prática. Sabe que é uma coisa que aconteceu esse ano? Do nada eu estava em casa, eu falei assim: vou entrar em obra, e eu adoro obra. A Sheila fica com chicote lá em casa, faz obra. Mentira, é mentira, porque ela fica assim: o que você vai fazer? Eu já faço obra. Ela não me manda em nada, rapaz. E ela fala assim: o que você vai fazer? Eu falei: vou pintar a casa toda. E arrumei um jeito de pintar a casa. Arrumei um jeito, e tem que arrumar um jeito para pintar.
Falei, Senhor, Deus abençoou, e vamos embora agora comprar tinta e vamos pintar. Meu irmão, arrumei, foi um problema. Pensa no caos dentro de casa. Quarto interditado, sala interditada, só um cômodo. Aí tu vai pintar, as coisas começam a aparecer, é trinca na parede, fecha trinca aqui, é parte elétrica para fazer, vamos fazer. Sabe uma coisa que Deus me lembrou? E o teu escritório? Já estava 3 anos já na cabeça de fazer um escritório para mim. Eu olhei para ela, eu olhei assim, estou pintando a casa, mas o escritório estava, ó, doido para sair do papel, nunca sai, irmão. Passa ano, entra ano, nunca sai, nunca frutifica, nunca acontece. Aí eu falei, Sheila, tá bom, enquanto eu vou pintando aqui, alguém vai fazer meu escritório. Liguei para o colega, dá um pulinho aqui em casa. Vou fazer esse escritório aqui. Quanto é que você me cobra? Cara bom no drywall, quem quiser, posso indicar. E barato. Pô, me faz isso. O cara em meia hora fez aquilo que estava demorando há 3 anos para sair. Mas saiu. Mas frutificou. Tem coisas que ficam lá e não frutificam. Mas por que não frutifica, irmãos? Porque a gente acha que vai ficar ali no meio e vai sair. E vai acontecer. Ah, Deus é tão bom, pastor, que a figueira vai ficar ali e vai ficar do mesmo jeito e ela agora vai dar fruto. Não vai. Sabe o que o viticultor falou? O dono falou assim, corte essa figueira porque ela já está ocupando espaço inutilmente. Ela não está ocupando espaço inutilmente? Está sim. Mas se o senhor deixar ela mais um ano, pode ser que ela venha frutificar. E a palavra do Senhor diz que ele chegou e falou assim, ó, deixa ela um ano. Um ano eu vou pegar, vou escavar ao redor dela e vou adubar, vou colocar esterco. Se daqui a um ano, se eu procurar fruto nela, não tiver aparecido fruto, o senhor corte. Se aparecer, muito bem. Sabe o que isso significa? Só vai frutificar quando a gente meter a mão e cair para dentro. Ficar de camarote, as coisas não vão acontecer. Você vai viver um ano igual ou pior 2024. Porque talvez eu tenha falado nessa noite de uns projetos que eu tinha, que era fazer meu escritório. Tinha hora lá em casa lá que eu ficava danado. Sheila entrava e saía, eu queria orar, eu queria ler, e eu ficava fazendo cara feia, não é hora de entrar no quarto, mas era um quarto onde eu dormia. Eu falei, não, agora tem que sair o escritório. Mas talvez tenha projeto aí, ó, que está do mesmo jeito há 10, 30 anos, e que não saiu do papel. Mas não saiu por quê? Porque a gente acha que vai acontecer assim. Mas por que a gente não frutifica na vida espiritual, pastor? Que a gente acha que é só vir à igreja, caminhar. Se você não tomar uma posição e fazer alguma coisa em prol da figueira, essa figueira ela não vai frutificar. É por isso que ele falou assim, olha, eu preciso escavar, adubar, e preciso fazer para que ela dê frutos. Quando nós falamos de escavar, alguma coisa tem que sair. Alguma coisa tem que sair para que haja frutificação. Abra para mim, pode abrir aí Hebreus capítulo 12, verso 1, parte B. Diz assim, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Livremo-nos de todo peso. Tem coisa que não frutifica porque tem peso puxando para baixo. Tem peso, projeto que não vai à frente porque tem coisa puxando para baixo, para trás. Freio de mão puxado. E não vai, irmão. Se você não tirar a causa, não vai à frente. Tem gente, por exemplo, que, eu coloquei isso aqui, tem coisas que vão te prender e vão te travar.
Depende de você tirar. Vou citar algumas coisas. Tem amizade que vai te prender e vai te travar uma vida inteira. Tem pessoas, tem irmãos que puxa só para trás, só suga, né? Tem que tomar vergonha na cara. Tem lugares que você não tem que estar, que vai te puxar para trás. Tem palavras que você solta, que vai te puxar para trás. E tem coisas que são pesos mesmo na nossa vida espiritual, o pecado. O pecado não nos deixa frutificar como nós devemos frutificar. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer assim: livremos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. O pecado é aquele negócio assim que gruda, e se você não se mexer para tirar ele, ele vai passar o 2025 todinho com você, e vai chegar lá no final e vai falar assim: por que eu não frutifiquei? Por que eu não cresci? Por que isso não foi para frente, pastor? Por que minha igreja não cresceu? Por que eu não avancei? É porque às vezes tem coisas que vão te prender, te puxar para trás, irmão. A palavra do Senhor diz que o viticultor falou assim: deixa que eu vou escavar, vou adubar, e se vier a dar fruto, muito bem. Se não, o Senhor poderá cortá-lo. Há um tempo da misericórdia de Deus por nós, para que venhamos frutificar. E há um tempo em que nós vamos escolher o que vamos colher. A parábola termina e ninguém sabe o final dela. Por quê? Porque ficou para a figueira decidir se ela quer ou não dar fruto. Ficou para eu e para você, para mim e para você, melhor falando, decidir o que nós queremos. Ou vamos fazer de 2025 um ano totalmente diferente, ou vamos avançar onde nós queremos avançar, ou vamos tirar todo o peso que está ao nosso redor, que está puxando, atravancando a nossa vida, e vamos dar frutos, ou simplesmente vamos ficar plantados no meio da vinha, olhando para o tempo vai passar, e a gente vai ficar do mesmo jeito. A grande questão é que o dono da vinha está procurando frutos, e ele vai procurar frutos, e ele vai procurar e perguntar para você: cadê os frutos? E aí você pode perguntar para mim: pastor, quais os frutos que o senhor está procurando? Frutos de arrependimento, frutos de coração quebrantado, frutos de perdão, frutos de comunhão, frutos de viver uma vida para o Senhor em santidade, frutos de dizer não ao pecado, frutos de dizer sim à santidade, frutos de viver uma vida real, não de aparência. Tem gente que é igual o Denorex, parece, mas não é. Os da antiga faz assim porque vocês lembraram do comercial. Os novinhos nem lembraram, nem sabem o que é. Denorex, parece remédio, mas não é. Tem gente que vive de aparência e acha que está tudo bem. O dono da vinha vai buscar e vai ver: há só folhas ou frutos? Fruto digno de arrependimento, fruto digno de amor, fruto digno de misericórdia, fruto digno de graça, fruto digno de uma vida real com Deus. E aí você vai ser procurado pelo dono da vinha. Sabe o que eu entendi? É que mesmo a gente dando tanto trabalho para o Senhor, Ele não desiste de nós. Ele nos dá o tempo. Ele nos dá o tempo. E você está vivendo esse tempo? Não desperdice esse tempo. É o tempo de frutificar. Posso pensar com você que o desejo do Senhor, a ordem é: frutifique. Se você ainda não está como o Senhor quer que você esteja, faça uma autoavaliação. Procure ver se você está dando frutos para glorificar a Deus. Reconheça também a graça
Porque Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós, pedindo a Deus mais tempo para que a gente seja aquilo que Ele sonhou que a gente precisa ser. Coopere também nessa noite com o Espírito Santo, permita que Deus escave, que Deus mude, que Deus entre na sua vida e faça mudanças, corrigindo o rumo para que você seja frutífero. Permita que Deus faça a obra na tua vida, porque ainda dá tempo. E Ele está te esperando de volta. Ele está te esperando de novo. E Ele ainda olha para essa figueira e diz assim: é esse que eu quero plantado aí, dando frutos para mim. É esse que eu quero plantado aí, quero fazer ele crescer. Eu quero fazer ele ir mais além. Eu quero ver ele fazendo coisas que ele não fez em 2024 para me glorificar. É esse Senhor que eu vejo nessa parábola, quando Ele diz assim: olha, Senhor, me dá mais um ano para que esse povo venha frutificar. E quem sabe, irmãos, quando nós chegarmos na presença do Senhor, Ele vê em nós os frutos, verdadeiros frutos que Ele sonhou por mim e por você. A parábola termina e ninguém sabe o final dela. Vai depender da figueira. Vai depender o que a figueira quer fazer. Vai depender de mim e de você. Deus busca em cada um de nós uma vida produtiva para a sua glória. Que sejamos árvores frutíferas, que sejamos essa figueira que o Senhor tem encontrado neste lugar. Que Deus te abençoe. Se você quiser, para a glória do Senhor, aplauda o Senhor, mas que nessa noite você decida voltar, você decida voltar ao caminho. Efésios capítulo 2, verso 5. Apocalipse capítulo 2, verso 5, a carta de João à igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caiu, volta e arrependa-se, porque o Senhor vai voltar para buscar os frutos dessa figueira. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé. Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor, e nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Pedir aos amados diáconos que estejam já aqui à frente. Vamos orar? Agradecer ao Senhor também por esse momento. Momento em que nós também celebramos a ressurreição do nosso Senhor. E lembramos com tristeza, porque um inocente foi entregue para morrer no meu e no seu lugar. Mas lembramos também com alegria, porque Ele ao terceiro dia Ele ressuscitou e venceu a morte por mim e por você. Fecha teus olhos, vamos entregar ao Senhor, apresentar ao Senhor os elementos da ceia, participar também da ceia do Senhor. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome, Deus, por essa noite. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem colocado essa igreja neste lugar. E queremos, ó Deus, frutificar para a Tua honra e Tua glória. Então levanta essa igreja, usa essa igreja, Senhor, que essa igreja seja farol, que essa igreja seja ponte, que essa igreja seja diferença neste lugar, e que o Senhor ache em nós frutos dignos de arrependimento, fruto digno de salvação, fruto digno de mudança, de santificação, e que esse ano, Senhor, seja um ano diferente para cada um de nós, e que os projetos que temos, ó Pai, ó Deus, que estava lá, ó Deus, guardado, ó Deus, nessa noite, Senhor, sejam liberados, sejam libertados, e que venham ser colocados em prática, que venhamos avançar, Senhor, porque esse é o Teu desejo. Nessa noite, Senhor, também, Pai, queremos agradecer pelo Teu grande sacrifício, ó Deus, por ter morrido na cruz do Calvário por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi entregue para morrer em meu lugar. Ó
ó Deus, e o teu favor, tua alegria, ó Deus, em cumprir o teu chamado por nós, ó Deus, nos alcançou, e hoje nós estamos aqui, Pai, celebrando a tua ressurreição. O Senhor está vivo, Senhor, e nós temos uma esperança. Então nessa noite, Pai, permita-nos, ó Deus, como igreja, participar da ceia do Senhor, e que venhamos, ó Deus, anunciar até que o Senhor venha, que o Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Que nessa noite, Senhor, a sua igreja seja impactada, ó Deus, pela tua presença, pela tua palavra. Nós oramos e te agradecemos, Pai, e também, ó Deus, apresentamos ao Senhor, ó Deus, o pão, ó Deus, que simboliza, que tipifica o teu corpo, ó Deus, o cálice, ó Pai, que tipifica o teu sangue, ó Deus, que nessa noite, Pai, ó Deus, a tua igreja, com alegria, Pai, venha participar da sua ceia. Fica conosco, receba todo louvor, toda adoração. Nós oramos, não porque merecemos, mas em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos participar da ceia. A ceia é um memorial. E aqueles que são batizados biblicamente, que estão em comunhão com Deus e com a sua igreja, precisa e deve participar da ceia. Ninguém julgue ninguém por participar ou não. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Se você é batizado, faz parte de uma outra igreja, se você está aqui nessa noite, você deve e pode participar. Agora, se você ainda não é batizado, nós já estamos aí preparando uma classe de batismo. Se você quiser se batizar, nós estaremos aí pronto para batizar você. Você que já entendeu que Jesus é seu único e suficiente Salvador, que você venha também procurar o batismo para confirmar esse momento na vida de vocês. E que nesse momento nós venhamos cear, porque é uma ordenança do nosso Senhor. Que Deus abençoe. O Ministério de Louvor estará adorando ao Senhor. Enquanto isso, eu vou pedir aos amados diáconos que estejam distribuindo os elementos da ceia do Senhor para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei que a paz em tua presença, eu falo Jesus. Aleluia. Jesus, só quero falar o seu nome, até ver todo vício se quebrar. Aleluia. Declarando que há esperança e liberdade, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida.
quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Oh, oh, oh. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo o seu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Alguém no plenário não recebeu os elementos? Alguém? Ok. Então vocês aguardem que eu vou estar servindo os nossos amados diáconos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Nesse momento nós vamos trocar o cálice, como é costume nosso. Só que você vai ter uma oportunidade também de começar do zero. Eu acho que você pode nessa noite e deve aproveitar a oportunidade de pedir perdão, de procurar alguém nessa noite, falar com ele, falar com ela e começar tudo novo. Talvez seja isso que tenha tirado nossa força, nosso poder. Talvez a frutificação está faltando a gente tomar um passo desse. Então, se você quiser, na liberalidade do Espírito Santo, você faça isso.
Procure seu irmão, sua irmã, peça perdão e comece de novo. Porque cada domingo, a cada dia, Deus dá uma folha em branco para a gente começar. A gente que decide o que vai fazer dessa folha. E você também vai ter a oportunidade de trocar o cálice com o teu irmão e também orar por ele durante um mês, até a próxima ceia. Então, se você quiser fazer isso, nesse momento, na liberalidade do Espírito Santo de Deus, troque o cálice com alguém, faça esse movimento nesse momento para a honra e a glória do Senhor. Amém? Se você quiser. Amém. Mais uma vez. Deus lhe abençoe. Isso. Aqui. Isso. Amém? Não perca essa oportunidade não, irmãos. Que é muito bom a gente um pelo outro, né? A palavra do Senhor diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Diaconisa Isabel esteja orando, agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós te somos gratos, Pai amado, na beleza da tua santidade, porque cada dia o Senhor tem, Pai amado, estado conosco. Muito obrigado. Obrigado, Pai amado, por cada dia, Senhor, o Senhor tem renovado as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos os privilégios de sermos chamados teus filhos, Senhor. Ó Pai, queremos continuar a te agradecer por esse momento tão especial, Pai amado, que foi o partir do pão e participar da tua mesa, Senhor. Que cada dia nós possamos buscar em ti, nos renovar, Pai amado, para que possamos te servir em espírito e em verdade, Senhor. Deus, muito obrigado por esse privilégio. A nossa palavra nesse momento é de gratidão. Cada dia, Senhor, falar dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor. Deus abençoe. Jesus, só quero falar o seu nome sobre toda a ansiedade e depressão. Declare nessa noite. Para cada alma que esteja cativa, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem com
grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus. Aleluia. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vem tua luz brilhar. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos orar? Pai Santo, nós clamamos o teu nome, Pai, porque nós sabemos que o Senhor venceu, o Senhor é vencedor e não há outro Deus além de ti. Clamamos o teu nome sobre toda a cidade, sobre, ó Deus, as nossas famílias, sobre essa semana, Pai, que estaremos, ó Deus, iniciando. Ó Deus, muitos, ó Pai, vão retornar aos seus trabalhos, muitos vão retornar às suas atividades. Ó Deus, eu tenho, ó Pai, certeza de que o Senhor estará conosco e lhe pedimos, Pai querido, que o Senhor poderosamente venha nos abençoar. Que nessa noite, Senhor, saiamos daqui, Pai, de maneira diferente como entramos. Ó Deus, e que o Teu Espírito Santo continue a ministrar, ó Deus, ao nosso coração. Que seja uma semana de culto, de louvor, de adoração ao Senhor, que nós venhamos falar da Tua palavra, venhamos, ó Deus, ministrar os Teus louvores e venhamos ter comunhão com o Senhor. Apresento, ó Deus, a Tua igreja e peço que esse ano seja um ano da frutificação, seja o ano do crescimento espiritual, do crescimento numérico. Senhor, que a Tua igreja cumpra a sua missão e que venhamos, ó Deus, colher frutos daquilo que vamos plantar. Muito obrigado. Leva o Teu povo em paz debaixo das Tuas mãos. Livra de assalto, de acidentes, Senhor, e que seja, ó Deus, uma semana abençoada para cada um de nós. Fica conosco, receba todo o louvor, toda a adoração, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus, nosso Senhor, que o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos que eu preciso fazer alguns anúncios.